boa noite. Boa noite. Chegamos aqui à nossa última live do programa do mês do Yoga. E hoje nós vamos receber a Eliane Bósio. E eu vou aqui, Eliane, para estar conosco. Então, aos poucos, as pessoas vão chegando. E a Eli também. Foi bem especial esse mês, a oportunidade de nós estarmos aqui com vocês, compartilhando experiências, compartilhando saberes, reflexões, trazendo um pouco da nossa prática, das experiências. Então, é muito bom, né? A Menaide, que legal ter você aqui. Muito bom, viu? Super bem-vinda. Boa noite. Oi, Eli, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Eu já enviei o convite para você entrar aqui com a gente, viu? Dá uma checada se chegou o convite para você, senão eu reenvio. Então, Amenaide, você enviou aqui uma solicitação para participar do vídeo aqui ao vivo, mas aqui no Insta, a gente, hoje, a gente vai colocar ao vivo a Eli, né? Então, vamos aparecer aqui a Eliane e eu, tá bom? E vocês podem interagir conosco aqui no chat, fazer um comentário, deixar um comentário aqui, e a gente vai lendo e vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver aqui a Eli. Vamos ver aqui, Eliane, tudo bem? Ó, estou enviando, Eliane, o convite para você de novo, tá? Para você entrar aqui com a gente. Tá me enxergando agora? Sim, tô te vendo. Tá, deixa eu arrumar a câmera aqui. Isso, Eliane. Eu acho que virando é melhor. Não, ela precisa ficar, o seu celular, ele precisa ficar em pé, tá bom? Ah, então eu não vou mexer. Tá. Ele Deixa eu só precisa, ver o que dá para fazer, então. vai ajustando, não tem problema. Ele precisa ficar na vertical, né, em pezinho, para ajustar bem e você poder aparecer aqui. Tudo bem, não tem problema, Minaide. Sem problema. E aí a Eli está fazendo os ajustes, né? A gente fez um teste, mas ela está aí ajustando. E a sua câmera está virada para você, Eli? Ah, sim. Agora tá? Isso, agora tá legal. Você tá me Tá. vendo? Eu tô te vendo. Legal, legal. Boa noite, Juliana. Bem-vinda. Eu tô aqui nesse muita luz aqui. Eu Ver se acho que tá melhorou. bom, eu acho que tá bom, Eli. Assim melhorou, eu tô melhor, porque tava muito nos olhos, assim, focada nos É, olhos. legal. E eu passei um batom, mas não aparece, né? Então, assim, Mas parece que eu tô sem batom. não, dá Porque para tu ver tá um bem brilho. vermelhinha. Dá, Tá né, não, bom. mas dá Tá. para ver um Mas brilhozinho. eu não vou atrás de mais batom, porque nem É, sei onde é que tá. Lá, tô lá longe no banheiro. é isso aí. Então,
Boa noite mais uma vez. A Eli chegou e nós vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui. A Eli é uma Opa, amiga. Opa! é a câmera, eu não sei mexer direito nisso, então vai ficar assim, eu acho. É só deixar ele apoiadinho, Eli. Aí, isso. Só deixar ele apoiado e fica tranquilo. Ele cai para frente. Você quer Meio achar algum diferente o negócio suporte? aqui. Se você quiser achar algum suporte para deixar ele mais, mais firme, mais fixo, É, vai falando aí que então tá bom. Então, a gente está recebendo a Eli. tem que eu fique segurando aqui. A Eliane é uma amiga querida, professora, artista visual, artesã, arte educadora e um ser super iluminado, super especial, muito, muito acolhedora. Ela faz jus, não é, ao signo. Ela é canceriana, vai fazer aniversário logo, logo. E é uma querida, uma querida. E nossa convidada hoje, não é? Nós tivemos a oportunidade de receber aqui a Adriana no dia 14, e a Eli vem hoje encerrando o nosso encontro. Ela escolheu uma música de fundo, tem uma música aí de fundo tocando. Tá incomodando ou não? Tá Eu bom ou acho que tiro? Eu não, eu acho retiro? que não, eu acho que não está Tá, incomodando, mas se alguém achar que fica ruim para ouvir a Eli, aí vocês dão um toque aqui pra gente, tá bom? tá. Então, Eli, eu gostaria que Eu você... baixei mais agora, Tá bom, tá bom. tá? Eu gostaria Então, que a Eli se apresentasse, que ela falasse um pouco dela. Depois eu vou retomar alguns pontos que nós conversamos e trabalhamos e trouxemos nas outras 3 lives. E aí a gente começa aqui um bate-papo entre nós duas e vocês também sintam-se à vontade para trazer perguntas, enfim, trazer reflexões, contribuições aqui com a gente, tá bom? E eu trouxe também aqui alguns pontos que depois, ao longo aqui do bate-papo, eu vou sentindo que eu compartilho. Então, Eli, por favor, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouco sobre você. A gente está com a Menaide aqui, a Menaide que esteve conosco no curso A Arte de Cultivar a Coragem, então ela está aqui com a uhum, gente, né? E está muito legal. que Então, bom. agora é com Eu você. me lembro bem dela, eu me lembro dela. Artista também, né? E, aham, sem dúvida. Vamos. Ana, tem mais algumas pessoas mais? Que eu não estou vendo ninguém aí a mais. Sim, a gente tem mais pessoas. A gente Tá. tem uma amiga minha, uma amiga querida, a Uhum, Juliana, que é massagista. A Ju entrou aqui, ela está com a gente. que bom. Temos nós, temos a Menaide, tem algumas outras pessoas também que eu não estou vendo aqui agora, tá bom? Tá. Uhum. Bom, então agora tu me pede para eu me apresentar, né? E para mim é um pouco assim raro eu fazer isso, né? Porque eu sou mais de ficar na escuta e me apresentar mesmo, com o desenrolar de uma conversa, a gente vai se apresentando, né? Mas eu me apresentando, eu até posso me apresentar, né? E eu sou, eu sou, então, tenho algumas experiências boas e ótimas em arte. E a arte me chamou desde pequenininha, que eu era bem pequena e lá do sul, morava numa casa
num terreno grande assim, e a casa ficava entre mais duas casas. Então, no terreno eram três casas. E ao lado tinha outra casa, num outro terreno, que também era da família. Assim. Eu sei, em síntese, o que eu quero explicar é que eu venho de uma família muito grande, grande e assim muito musical, muito cheia de instrumentos e muito voltada para a igreja. A gente morava assim ao redor de uma comunidade que onde tinha a escola, a igreja, a universidade, depois de algum tempo foi criada. Então, todo mundo se conhecia, né? E a minha família, que morava naquele terreno ali, eram minha avó e meu avô na frente. Ao meio era eu, meu pai, eu mais quatro irmãs. Eu era a do meio, eu era o sanduíche, né? Então, cinco irmãs, cinco mulheres, e meu pai e minha mãe. E a gente, na casa, que também era da família, no porão da casa, tinha muitos gatos, sabe? Então, as famílias eram um cachorro, e o terreno da casa também era muito arborizado. Era como se fosse um pequeno sítio, assim, e muitas árvores frutíferas e hortinha, quarador de roupa, que eu não sei se todos conhecem, né? Que a gente costumava quarar a roupa, estendia para ficar clarinho, não tinha a cândida naquela época. Então, isso aí só para... Eu estou lembrando agora, contar sobre mim, isso aí eu não consigo fugir disso, da minha infância. O quanto foi boa a minha infância, rodeado de primos que moravam ao lado, eram uma família grande também, e com 6 crianças. Então, tu imagina, né? Vocês imaginem assim a gente ia na escola, brincava muito na terra, de pé no chão, tomava banho de chuva, coisas bem viscerais, assim, gostosas mesmo, que toda criança gosta e depois de adulto continua gostando, né? Essas coisas assim de contato com a natureza, né? Então, isso aí me despertou muito, me levou sempre para esse lado da natureza. E com o andar do tempo, assim, né? O tempo era algo que eu queria falar também sobre o tempo. O tempo anda e voa muitas vezes e passa, mas ele tem um aliado, que é a nossa memória. A memória está sempre ligada ao tempo e ao mesmo instante, assim, a gente pensa nas, nas coisas boas, né? Que devemos selecionar sempre o que foi bom e o que foi nem tão bom assim, mas as coisas boas marcam mais na gente. Já até por um sentido assim de positivismo, até de sobrevivência, de passar na peneira o que ajudou a gente a crescer, a gente a amadurecer, enxergar melhor com novos olhares a cada momento da vida, né? E então eu vejo assim que a infância, a minha, eu não digo minha, mas nossa, foi tudo tão junto, assim, tão bom, né? Que, que hoje a gente, quando se encontra, nós primos e irmãos e marido, mulher, todos os que se vieram junto para se agregar na família, né? E sempre tem bons assuntos, né? Então, isto aí me ajudou muito, até o fato de eu ser a do meio me deu mais liberdade, não houve tanta cobrança para mim, porque se é a filha mais velha, porque tem que representar, tem que cuidar, tem que dar exemplo. E eu sempre fiquei um pouco mais assim, lá no meio, né? No meio, assim, sabe? E, e eu acredito que na minha vida, até hoje adulta, eu me sinto assim. Eu me sinto assim com uma função de vida em relação a mim, em relação às pessoas que me rodeiam, mas sempre assim para positivar, para colaborar,
para a melhoria do grupo, para a educação, enfim, que é onde eu me enquadrei na minha vida, né? E, então, eu vejo assim muito, eu grudada na arte, no fazer com as mãos tão poderosas, né? Mãos que as infinitas funções que tem as nossas mãos, mas elas são as nossas ferramentas, as nossas que nos ajudam, que nos auxiliam em momentos de carinho, de abraço, de construir alguma coisa, de sermos os artífices da nossa vida, né? E é através das mãos também. Sempre usei muito as minhas mãos. Sempre considero as minhas mãos as minhas ferramentas. E tanto para acariciar, para dar uma palmadinha também, né? E para construir arte. O que é a arte? A arte, eu sinto assim que ela é visceral. Ela está ligada tudo, tudo que vem de nós, do nosso olhar, dependendo do nosso sentimento, ela se torna arte. E o que é a arte? É a capacidade da gente enxergar o belo nas menores coisas, né? Nas menores coisas, não só uma obra artística que nos transmite uma boa sensação, uma combinação de cores ou alguma coisa, não. São as pessoas também, né? Tem pessoas que são realmente belas e que sabem transformar um momento em beleza, vamos dizer assim. E eu sempre me voltei para isso. Eu, desde criança, eu me lembro brincando na terra, a família grande, a gente não tinha muitos brinquedos, então a gente criava os brinquedos. Brincava na grama, brincava com os varetos que caíam das árvores, com as folhas, com as sementes, criando bonecas, sabe, de palitinho, botava um papelzinho de bala, botava uma roupinha. Isso são as pequeninas coisas que eu me lembro, né? Depois, com o andar da carruagem, como disse, eu despertei para as manualidades, né? E chegou uma época que eu tive que escolher entre uma escola bem formal ou uma escola técnica. E eu escolhi a escola técnica, escola onde eu aprendi vários ofícios e tenho boas lembranças e aproveitei muito essa parte aí me dediquei muito a isso. Depois fui fazer o Belas Artes também e descobri novas artes e novos relacionamentos. Saí de lá, daquele mundinho onde eu vivia, e fui mais para lá em Porto Alegre, né? Para uma cidade o centro da cidade, onde tinha o centro universitário da URGS e tal. Aí, então, eu tive a oportunidade de ampliar a minha visão também, né? Em relação à arte, a minha capacidade que eu ia descobrindo, já tinha descoberto e me enquadrado plenamente na escola técnica, né? Onde eu aprendi vários ofícios de encadernação, restauração de livros, a arte do metal, a arte da cerâmica, a arte da marcenaria, tudo isso eu desenvolvi. E quando chegou no Belas Artes, foi mais na pintura, também na cerâmica, né? A arte têxtil, maravilhosa, também, onde eu tive a oportunidade de recentemente desenvolver aqui também em São Paulo, né? E bom, vou pular, né? Porque falando em mim, assim, na minha parte profissional, artística, eu acredito que ainda sou aprendiz. Eu sei muito
E essa é a verdade. Eu acredito que eu dou uma, até falo para todo mundo isso que eu sinto, a necessidade de passar adiante, de trocar, de ensinar, de mostrar a forma como se faz, por exemplo, um totem de cerâmica, de argila, uma cabeça em cima da outra. Agora eu estou com um aqui na minha frente, então eu estou falando nisso aí. Mas coisas assim que são tão rudimentares e tão de nossos ancestrais lá do início do mundo, né? Que o homem descobriu a própria subsistência através das mãos, construindo e desconstruindo. E, então, as artes realmente são algo infinitamente intrínseco no homem, é uma essência que, com o passar do olhar, a busca, o olhar, o ver e o observar, principalmente, a gente descobre. Descobre não apenas olhando, mas observando. Não apenas vendo, mas sentindo. Essa vamos dizer, não sou artista, não sei desenhar, não sei fazer nada. Não. A arte é a expressão da alma. Então, no momento que tu te propõe a descobrir a tua própria expressão, o que vai te abastecer como ser humano, aí tu descobre. Aí descobre, mas principalmente é algo que não pode haver, é um julgamento. Eu disse, tá bonito, tá feio. Não. É a própria expressão. É a pressão individual de cada pessoa, de cada um. E está intrínseco em nós isso. E isso aí eu descobri. Eu descobri, e não só eu acredito, eu conheço várias pessoas, inúmeras pessoas, que se sentem bem como são e aceitam as pessoas também como são. Isso aí é essencial para o nosso bem-estar, saber assim que a vida é movimento, que a vida não para e sempre devemos estar em busca do melhor para nós, né? Porque descobrindo o melhor em nós, isso reverbera naturalmente. Né? Eli, e Então é isso que eu aproveitando, busco. aproveitando, né, esse gancho, história linda, né? História linda, linda da infância, permeada por Impressionante. experiências conectadas à natureza, ao afeto, muito acolhimento de uma família musical, de uma família grande, conectada às diversas expressões das artes, não é? E o quanto que as experiências que você viveu na sua infância marcaram e foram conduzindo as suas escolhas relacionadas ao estudo, relacionadas à profissão, às suas experiências pessoais e profissionais. É muito, muito legal. E aí, para a gente ir aquecendo aqui o nosso bate-papo, como é para você essa expressão das artes, do sentir, do ver, a expressão da alma, para ajudar crianças, jovens e adultos num processo de aprender e ensinar, no processo de autoconfiança, de autoconhecimento, né? E aí, depois, se você sentir que é legal, ou um pouquinho mais para frente, falar também da sua experiência com crianças, né? Que apresentam síndrome de Down, que trazem a demanda, para daqui a pouco a gente fazer aí a interface, a relação das expressões artísticas com práticas de meditação e de yoga. Então, nesse momento agora, essa conexão da arte com processos de aprender e de ensinar e de autoconhecimento.
realmente é algo assim que tem que ter a sensibilidade, a flor da pele, né? Para poder sentir as diferenças entre as crianças, entre as necessidades das pessoas com as quais tu trabalha, né? Eu trabalhei muito tempo na APAE e, e isso é uma diversidade imensa. Então, trabalhava sempre assim com manualidades, né? Com a argila, que a argila é algo assim que dá uma sensação visceral na gente. Só tocar, tu já sente a vibração da terra e tal. Então, eu acredito assim que a sensibilidade das pessoas para a expressão, para buscar uma expressão interna e que possa, assim, construir alguma coisa e às vezes nem construir, né? Não é necessário, simplesmente expressar e, e analisar o que vem, né? Eu tive muitas experiências positivas, assim, acredito que na educação o essencial é a afetividade, essa aceitação da pessoa e o professor, o, o instrutor, está conduzindo uma atividade, tem que estar de alma aberta. Alma aberta que eu digo assim para se doar, independente assim de planejamento, de planejei isso, mas como que eu vou trabalhar com esse grupo se está havendo um antagonismo nesse momento, não, então é a hora não é eles, é nós que mudamos, nós que transformamos e essas experiências eu tive muito de ter que ir por outro caminho. E o caminho é o caminho do carinho, o caminho da atenção, o caminho da descoberta da necessidade daquele momento. Então, isso aí é muito importante. Porque justamente o quê? Se o meu trabalho é a arte, é a expressão. Como que uma professora de arte ou uma terapeuta mesmo vai poder conduzir se ela é um bloqueio, não, mas eu quero fazer isso para chegar em tal lugar. Não. Em tal lugar talvez a gente chegue, mas por outro caminho. Então, os caminhos, planejamento correto deve ser feito e tal, mas o que vem na frente, o que está na frente da gente é o que vai conduzir. Então, eu vejo muito isso. Principalmente em artes, que é exatamente isso, né? Não é nada técnico, não precisa tu conduzir uma linha, por exemplo, conduzir linha tu conduz, pega um lápis e fecha os olhos e vai desenhando, descobrindo a expressão interna da alma mesmo. E descobrindo essa expressão tão inata, né, da pessoa. Realmente, até muitas vezes surpreende. E acho que, para começo de conversa, deve haver um conhecimento do grupo, né? Ou da pessoa em si que a gente vai trabalhar. Se é um grupo, eu gosto muito de trabalhar em grupo, justamente pela força que tem um grupo, porque o grupo, um ajuda o outro. Existe um espelhamento de diferenças entre um grupo e outro. Num grupo, somos capazes de descobrir uma necessidade ou uma expressão escondida, ignorada de mim mesma, vamos dizer. Sabe? Então, eu vejo assim, Ana. Não sei se eu te respondo exatamente, mas é como eu te falo, eu vou falando e de Legal. repente já Legal, não é não. isso. É muito, 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 muito bacana isso que traz, né, do planejamento.
mas ao mesmo tempo da abertura, da flexibilidade, Abertura, porque é. quando nós estamos diante dos outros, quando nós estamos diante das crianças, dos jovens, enfim, dos adultos, dos idosos, a gente tem um planejamento, a gente tem uma proposta, temos uma intenção, mas diante do outro, o inesperado É. surge e essa Uhum. flexibilidade do professor, do instrutor, é extremamente importante. E é muito isso também que eu vivencio nas práticas, nas experiências da abordagem meditação e yoga lúdico em ambientes educacionais, né? E Aham. aí você disse assim agora há pouco, a expressão interna da alma, essa sensibilidade, não é? Esse É. refinamento que a expressão das artes, o trabalho com as mãos, a gente está aqui com a Cris Barros, que é arte terapeuta, ceramista, artista, que é tão especial que ela leva o nome da arte dela no sobrenome, não é? Cris Barros, nossa querida amiga, Uhum. uma fofa também, está aqui com a gente. Então, essa expressão interna. E quando a gente mergulha, as crianças, quando elas mergulham nas práticas de respiração, de alongamento, as brincadeiras com as posturas de animais, a contação de histórias que nasce ali durante a, a, a brincadeira, as posturas, não é? Dos asanas, tudo isso é uma expressão, não é? E eles têm a possibilidade de se comunicar, de imaginar, de verbalizar as experiências que eles vivenciam, por exemplo, em meditações guiadas, no trabalho que eu, né, desenvolvo e que você também faz, que é muito legal, que é a mandala impermanente, Uhum. né? E Uhum. que diz muito exatamente dessa expressão, de como o É. ser está naquele dia e o quanto o uso dos materiais, as práticas que a gente promove, o quanto que isso toca a criança, o jovem, o adulto, o idoso, e faz aflorar questões que às vezes nem são conscientes, né? O quanto que uma respiração, um alinhamento facilita, né, esse processo. E a gente conduziu, né, no primeiro semestre desse ano, nós duas tivemos a oportunidade de conduzirmos juntas vivências relacionadas à meditação e ao yoga, né? Uhum. Primeiramente, o objetivo era que fosse com as crianças online, né? Mas aí acabaram aparecendo os pais e professores. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua percepção, seu olhar em relação a essa experiência que a gente vivenciou, nós duas juntas. Ah, sem dúvida que foi muito positivo, né? Foi muito positivo porque, na verdade, como tu fala, nós tivemos mais adultos, né? Mas dentro desse grupo, a gente percebe, assim, a necessidade de um resgate do adulto em busca de si mesmo, que com certeza reflete na criança também, né? Os pais, quando se dão conta de que não são os donos da verdade, diante de uma criança, por exemplo, com dificuldades, né, de relacionamento ou de entendimento, então o adulto nessa situação, para sobreviver, é necessário ir em busca de algo, de uma força maior. E qual será essa força maior? Que está dentro de si mesmo, né? Porque o ser humano, a gente sabe que tem
É físico, mental e espiritual. Então, o espiritual não o espiritual de religião, mas assim, bom, religião quer dizer religare, né? O sentido da palavra é religare, quer dizer ligar-se. Então, realmente no fundo, é religião, porque ele, ele busca a si mesmo, é necessário nessas horas buscar a si mesmo. E eu acho que o yoga, pela introspecção, pelo silêncio, pelo sentir a si mesmo, sentir a respiração, o movimento, o próprio movimento que acontece, que ocorre durante a respiração, que é tão visceral, natural em nós, que muitas vezes passa desapercebido. Então, eu acho que deve ser este o início, essa respiração, a consciência da respiração, a atenção na respiração, deve ser o início da meditação. Essa consciência, né? Tomada de consciência de que a gente tem esse poder de conduzir o nosso bem-estar, de abrir os nossos olhos internos em busca da verdade e de si mesmo, para então poder ajudar, por exemplo, uma criança, um filho, né? Mas sem o amor, né, Ana? Sem essa aceitação das diferenças, acho que é difícil acontecer. É mais difícil. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, tomar conta de si mesmo. Eu acho que o yoga realmente conduz a isso. Né? Então, essa experiência que eu tive com alguns pais ali, que a gente vê a ânsia de se equilibrar justamente para poder conduzir um filho, né? E a si mesmo, porque nunca é tarde. Pensar, meu filho já está grande. Não, mas não é por aí. Né? Somos todos, assim, passíveis de transformações, porque, afinal, a ordem é viver, né? Então, a vida é movimento. Então, é isso, gente. Legal, O Eli. grande meio é esse. Legal. E pegando, né, de novo aí o gancho da Eli, a vida é movimento e nós conversamos, nós trouxemos a reflexão de que, na live da semana passada, de que o yoga pode ser considerado uma prática, uma pedagogia para nos inspirar através de passos, de caminhos, como a Eli está trazendo, a, a tomada de consciência mais plena de que nós somos seres humanos e que podemos trabalhar a nossa humanidade, independente da idade, para sempre, ao longo da vida. E o yoga, ele tem 3 pilares. A filosofia, que é um convite ao saber pessoal, que é exatamente isso que a Eli está compartilhando, esse observar, reavaliar, mudança de hábito, ampliação da qualidade de vida, qualidade na longevidade, e uma conexão com essa essência e com a natureza. Um outro pilar é a arte. Yoga é arte, porque nos inspira a apreciar os ritmos da vida, e a Eli trouxe isso logo na apresentação. Os ritmos da vida, o tempo, as memórias da infância e os ritmos da vida de hoje, de agora, do momento presente, não é? E a Eli falou agora também do aspecto da respiração, que a respiração é primordial para a gente iniciar qualquer atividade na nossa.
Inclusive um trabalho onde, uma proposta onde nós vamos incorporar, onde nós vamos trazer experiências e práticas, saberes de arte e educação, para dentro das práticas de yoga lúdico e de meditação com as crianças, né? Então, é a arte de respirar, de escutar, de sentir, De de, caminhar, de caminhar, caminhar de é falar. importante. A Eli falou da Isso. mão, né? Do corpo. Uhum. E eu tenho uma experiência de que as atividades de arte conectadas à prática de meditação de yoga conduzem naturalmente, sem o verbo do professor, do educador, a experiência de ser integrado, de não ser um ser dividido para as crianças e para os jovens. E eles vão, então, trazer essa expressão que a Eli compartilhou conosco, desse corpo mental, do campo emocional e do campo espiritual. E o quanto essas práticas, desde muito cedo, impactam a vida adulta, assim como é a experiência da Eli. E já vou devolver para ela de novo. E o terceiro ponto, o terceiro pilar do yoga é a ciência. Né? Então, ele trouxe aqui o aspecto da sabedoria ancestral que atravessou milênios. Em todos os encontros aqui, nós trouxemos esse aspecto. Né? Então, uma ciência que mobilizou e continua mobilizando estudos, pesquisas, o conhecimento, a comprovação dos benefícios que essas práticas promovem. Então, associar a prática de meditação e de yoga com a expressão artística é, assim, uma supervitamina potente para a essência de todo e qualquer ser humano, prevenindo situações de ansiedade, de estresse, insônia, déficit de atenção, hiperatividade, baixa autoestima, enxaqueca e tantas outras. E aí vale lembrar que o yoga, ele faz parte de terapias complementares, terapias integradas complementares aos tratamentos médicos tradicionais. Não é? Está no campo da saúde, está em alguns ambientes formais de educação, está nas empresas. E o nosso trabalho é para que essas práticas estejam em mais espaços possíveis a todas as pessoas que quiserem acessar. E, de novo, dizer que yoga não é moda. Yoga é um conceito em que as pessoas que se dedicarem a essa prática são pessoas que vão sentir a diferença na sua vida. A qualidade de vida muda. Olha, Eli, o Rafael. Rafael é seu filho? É, aham. É o É o meu Rafael. filho, Dá um oi para querido. ele, dá um oi para ele. Oi. A Karina deve estar junto. Deve estar junto e a Manuela. Ah, e a turma toda, olha que legal. É. Aí, falando da Estão lá família, no sul. olha, Lá no falando, sul. e que lindeza, falando da família linda, Ai, a que família legal. linda chegou, né? É, e ele é artista também, Olha, fotógrafo. olha que beleza. Captura as imagens com um olhar Música. super refinado. Um É, olhar triplo, o olhar físico, o olhar da lente da câmera que ele usa, e do terceiro olho, que eu não sei se ele acredita, né? Mas do terceiro olho, assim, acredita. acredita. Então, do É, é terceiro muito. olho, né, Eli? É, é Muito verdade. bom, muito bom. E eu queria, Eli, que você contasse, assim, não em detalhes, não é? Mas
qual é a potência das mandalas, né? Você que também atua, tem uma atuação como arte terapeuta, Uhum. qual é para você o poder das mandalas para ajudar, para contribuir, para inspirar processos de silêncio, de introspecção, de reconhecimento de sentimentos, dos desafios que a vida oferece? Tem gente que não Uhum. tem paciência para trabalhar com mandalas. E as mandalas, como eu disse anteriormente, são recursos utilizados aqui por nós na Academia Confluência. Então, eu queria que você falasse um pouco das mandalas. As mandalas, eu acredito assim que elas estão por toda parte. Dependendo da visão, do olhar lançado, em busca de um ponto, algo, tu é capaz de colocar ela num centro e em expansão. Isso na natureza é fenomenal a gente observar isso. E tem algo importante assim que eu até escrevi aqui, que eu não posso deixar de falar, que o homem, o ser humano, não pode jamais se separar da natureza sem sofrer as consequências que isto causa. Então, isso a gente vê atualmente, né? As pessoas perdidas, as pessoas desconectadas, desorientadas, que, que estão realmente fora do seu centro. E então, isso eu acredito que a arte ajuda muito, a introspecção ajuda muito, a, a busca de uma janela para a alma poder se expressar, entendeu? Então, as mandalas proporcionam isso. Esses exercícios que se vem fazendo, assim, em relação a, a natureza, a busca dos pontos, por exemplo, agora me lembrei disso, a fotografia, né? A gente foca num ponto e vai centralizando e às vezes de uma amplitude imensa, tu consegue ver um ponto, um lindo ponto e dali distribuir, ampliar, fazer. Isso eu vejo assim, nas mandalas acontece realmente isso, principalmente as aquareladas, que a gente trabalhou bastante, né, Ana? Eu costumo trabalhar também. E sem foco, sem mentalizar nada, sabe, vou fazer uma mandala assim, assim. Deixar que venha, que brote realmente da sua inspiração, porque uma coisa que eu andei lendo esses tempos aí sobre os sentidos, a arte é basicamente a expressão dos nossos sentidos, mas não apenas os 5 sentidos, o olhar, que eu enfatizei o fato da gente olhar, não apenas olhar, mas observar e sentir, mas também, o, claro, sentir os cheiros, os odores, as texturas, em busca das texturas de uma árvore, maravilhoso, né? Perfume de uma árvore, tudo são atividades que podem se desenvolver com uma criança e que, com o passar da minha vida, eu vim também desenvolvendo isso. Nessa época que eu trabalhei na APAI com as pessoas com deficiência, trabalhei muito esses sentidos, mas descobri uma coisa linda também, que existe a imaginação, a criatividade, que pode se colocar como sentidos também, né? Por exemplo, desenvolver a criatividade. O que que tu busca ali? Tu busca a superação de obstáculos. Por exemplo, tá, não sei, o que que eu vou fazer, qual é a cor que eu vou escolher, ou qual é o traçado, qual é a técnica que eu vou fazer, ou em que ângulo que eu vou fotografar, ou onde eu vou caminhar, o que que eu vou procurar, o caminho que eu vou procurar, porque isso também é arte, né? A gente poder sentir a vibração do nosso corpo sobre a terra,
a sensação de que é o passo a passo. Isso é importante também, faz parte da nossa sensibilização, né? Que a gente faz muitas trilhas no parque, né, lá na Uma Paz. Né? Até agora eu não tinha falado nisso, mas... Então, é isso aí. Então, a imaginação, a criatividade, isso é muito importante. Né? E o relaxamento que vem através exatamente desta oportunidade que se dá ao sentar de frente a uma folha vazia, uma folha em branco, materiais, ali, o que eu vou fazer, né? O que uma mandala, mas eu sei que a mandala é o centro, a expansão de um ponto de vibração que, através do que eu fizer, vai aparecer o colorido, a mescla de cores, novos tons. Isso aí não é nada mais, esse exercício de construir mandala não é nada mais que um exercício da nossa vida, né? A gente, através do autoconhecimento, se descobrir qual é o meu potencial, o que eu posso, o que eu gosto de fazer, que parte daí, né? O potencial, habilidades inatas na gente que vem desde a infância ou antes até, né? E então dá vazão a isso, dá vazão a realmente o que eu gosto, não o que o meu mestre quer que eu faça, não o que eu aprendi academicamente, mas lembrar da simetria que existe na natureza. Tu descobrir uma folha, a perfeição que existe ali. Né? E é algo tão natural que muitas vezes a gente não obedece a isso. Não obedece a essa conexão que existe, que deve existir entre a natureza e nós, sabendo que dentro de nós existe esse mesmo equilíbrio, esse funcionamento orgânico que existe em nós, está na natureza. Então, aí é a semelhança. Só apenas a diferença que é a imensidão da natureza, do universo, e o nosso interior, que é o que nós devemos respeitar e cuidar e associar naturalmente à natureza, né? Ao que está ao nosso redor. Não simplesmente uma árvore linda, maravilhosa, ou uma grama verdejante, uma chuva que cai. Não, a natureza também dos relacionamentos com as pessoas, do respeito que deve se ter com outras opiniões, outras expressões, né? Tudo isso gera o bem-estar na gente, que é o ideal, que é o sonho de todo ser humano, é ser feliz. Então, em busca da felicidade, como agir? Aí que tá, né? E a arte é um instrumento universal, considerando que não existe um julgamento para a arte. A arte realmente é a expressão da alma, considerando que todos nós temos a nossa própria expressão. Então, Ana, e queridos ouvintes aí, Rafael, meu filho amado, então é isso aí que eu penso que a gente está para isso, né? Para crescer, para se descobrir, e poder ampliar o nosso conhecimento e reverberar essa nossa necessidade de ser feliz. Né? Legal. E é bonito, É, né? Ele, quando é, você traz a questão do ponto da mandala, e esse ponto que foca, a nossa que nos essência. traz para o nosso centro, e quando nós estamos, né, nesse foco, nesse centro, a gente consegue ampliação do olhar, dos sentidos, das percepções, nós conseguimos ver além,
com certo distanciamento, e essa é a essência da meditação, né? As mandalas, elas podem ser consideradas meditações ativas, quando a gente, como a Eli diz, né? A, a, a Juliana dizendo, a arte é a expressão da alma. É a frase da Eli, né, Ju? Então, esse foco que a meditação traz e as mandalas como práticas meditativas ativas. Um convite à introspecção, o desafio de ter uma folha em branco, e as crianças, pelo menos as crianças com as quais eu trabalho, é folha de sulfite, tem que ter o lápis e tem que ter a borracha para apagar o erro. Isso é um condicionamento. Ah, mas eu errei, então vamos transformar esse risco que você não queria ter feito em algo. São poucas as crianças que estão abertas a essa experiência. Então, é sempre essa questão do erro. Eu errei, eu tenho que apagar. Eu não posso errar. Não é permitido errar, é feio errar. Então, quando a gente abraça a prática da arte, dessas expressões, fazendo a relação com a natureza e com a nossa essência e com o nosso corpo, isso dá uma liga, isso integra. Por isso, abordagem integrativa. Nós vamos trabalhar o corpo, nós vamos trabalhar as emoções, as relações. A Eli disse há pouco, no início, sobre o trabalho em grupo. Trabalhar em grupo, brincar em grupo, pensar em grupo, em alguns momentos individualmente. E fazer essa movimentação, em que a arte de contar histórias, a arte de brincar, a arte de usar as mãos para conectar com o coração e com a alma, com o espírito, com a essência, a arte de inventar uma dança, de brincar a partir de uma determinada respiração, a partir de um determinado elemento da natureza, a gente vai criar a dança do fogo, a gente vai criar a dança da terra, que não tem passo definido. A gente vai criar, usar a criatividade como, né? Então, nós estamos chegando no final, mas ainda não é o final. E eu gostaria que a Eli deixasse, ela já nos inspirou tanto, né? E agora, Eli, acabei de ter uma ideia aqui, que depois eu vou contar para você e para a Adri, de nós fazermos um programa de lives em julho, onde a gente pode discutir o aspecto da criatividade. Acho que vai ser bem legal, mas depois a gente conversa e divulga para aí. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, inspiradora. Quer dizer, tudo que você disse foi super demais, né, super conectado. Nada como você para fechar o nosso programa aqui do mês do yoga. É sim. Ó, você é uma fofa. Olha, eu não sou muito de falar, tu sabe, né? Mas justamente porque eu sou a filha do meio. Então todo mundo falava, muita mulher, 7 mulheres ao redor e eu lá no meio. Então mas isso me favoreceu, como eu falei para ti, para vocês hoje ainda. Favorece porque a gente se olha mais, não tem muita crítica, né? Então, isso aí é bom. Ficar quietinha, assim. E eu tinha uma frase aqui que eu queria, tem até mais de uma, do Einstein. Deixa eu ver onde é que está. Albert Einstein, todos conhecem, super inteligência, assim, a inteligência infinita, né, que não sabia. Mas ele foi um dos tantos grandes homens e grandes mulheres também que
se viram assim diante da crítica. Não eram assim alunos nota 10, né? Então, justamente por isso, por causa do academismo, né, do ensino bloqueante que sempre, né, com o andar do tempo a gente pode analisar isso. Atualmente, graças que está bem mais liberado isso, né? Então, aqui ele fala uma relação com a natureza. É bem bonito. Eu vou ler, tá? Tente penetrar com nossos limitados meios nos segredos da natureza e descobrirá que por trás de todas as leis e conexões discerníveis permanece algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração por essa força, além de qualquer coisa que podemos compreender, é a minha religião. Nesse sentido, eu sou de fato religioso. Então, Ana, é o Albert Einstein que fala isso. Então, quando eu peguei essa frase há muito tempo já, até coloquei bem grande na Alma Paz, lá um dia em aula, e eu vejo assim que todos nós temos essa necessidade de observar, de sentir o intangível, essa palavra assim, é algo que intangível é que não é tocável, né? Que não se percebe à primeira vista, mas é algo que está intrínseco na natureza, é isso aí. É essa beleza, essa necessidade que a gente tem de estar em harmonia com a natureza, né? E é isso aí. A gente tem intenções de continuar o trabalho, ampliar, né, Ana? Mas sempre em busca disso, dessa troca, porque eu acredito que nós todos somos aprendizes de vida, que nada está pronto. E quando está pronto, a gente tem que ir. E isso me consola muito pela situação de vida de hoje que eu estou vivendo nesse momento. Então, a perda física é física apenas. Toda a vivência que se tem chega a um ponto que tem que se transformar, né? E esse é o momento que eu estou vivendo, de transformação, de busca de um novo caminho, mas com a essência de tudo que eu já vivi, com a memória. É aquilo que eu falei sobre o tempo. O tempo anda, o tempo vai, passa e leva. Mas o que fica é a nossa memória, é a essência de tudo que se viveu. E a importância é isso, né, da vida. A gente está para viver aqui. É isso que eu digo. Estamos para viver. E viver bem, né? Viver com altruísmo, com percepção suficiente para que a gente possa compartilhar tudo que se vive. E aí, Ana, ó, dá um clique aqui, porque É isso, né? É viver bem. Adriana, nós finalizamos também no dia 14 o Viva a Vida, viver bem a vida, compreendendo que nós somos esse ponto, que a gente é potência, e assim como Einstein, né, foi muito criticado, com certeza todos nós seremos mais ou menos criticados, mas se a gente está nesse foco, nessa expressão da alma, a gente caminha. Que nós possamos então ser esses pontos que vão irradiar criatividade, valorização das experiências pessoais, esses pontos que respiram com consciência, que promovem alegria no mundo, que dão apoio, que dão suporte, porque tem momentos que a gente vai dar o apoio, tem momentos que a gente vai receber apoio, e receber
apoio, suporte, não é ser menos, né? Alguém fez aqui um comentário sobre as experiências, né, de atividades integrativas para mães e colaboradores. É algo muito gratificante. Muito Eu bom. acho que é alguém que está aqui valorizando a PAI. E dizer para vocês, Ah, sim, sem dúvida. né? E dizer Sem para dúvida. vocês que Eliane e Adriana são parceiras de projetos, de atividades, que em breve estarão disponíveis para as pessoas que se interessarem. Muito provável que a gente vá fazer atividades abertas, sim, atividades abertas, atividades gratuitas, e outras com valores assim bem acessíveis para que as pessoas possam participar, possam estar conosco. Então eu quero agradecer muito, muito o carinho, a presença da Eliane. Ela é uma pessoa extremamente especial na minha vida. A Eliane, ela abriu caminhos incríveis. Então, eu sou assim, profundamente, eu e o Antônio, somos profundamente gratos a Eliane. E é uma alegria imensa estarmos estreitando a nossa parceria em atividades aqui no Instagram e outras atividades que nós vamos fazer online. E estamos desenhando também, né, Eli, uma atividade aí, uma vivência que vai ser incrível, muito legal, presencial. Então aguarde, viu? E essa live vai ficar aqui, vai ficar gravada. A Adriana entrou, beijo, Dri. A Oi, Eliane Adriana. disse que quer trocar umas figurinhas com você depois, viu, Adriana? Então, vou colocar vocês duas em contato também. E agradecer imensamente, não é, a todos que estiveram aqui, aqueles que porventura acharam a nossa live, encontraram a gente aqui, que estão assistindo depois, né, a edição gravada que vai ficar aqui no Instagram. Então, agradecer muito, porque nós estamos aqui mesmo assim de coração, a partir da nossa verdade, daquilo que a gente acredita, sem filtro, né? Só usando um batonzinho, né, Eli? E Eu não botei É, falando do coração, falando assim mesmo do é, coração, de daquilo alma que para alma. é de alma para É alma, daquilo isso. que a gente acredita, que a gente experimenta e, É, sobretudo, do retorno que as pessoas trazem, né? Tanto para mim, como para Adriana, para Eliane, né? De gratidão, de dizer, olha, a simplicidade faz a diferença, impacta, muda, transforma. isso. Eli falou muito de transformação, né, Eli? Então, gratidão a todos vocês, gratidão a Eli, e vou deixar você, então, fechar aqui, se despedir, dando boa noite pra gente, Eli. Você viu que eu não Tá. quero ir embora, né? Não. Mas não, eu vou dar boa noite, né? Porque eu já falei muito, que tá meio fora do meu estilo, né, de falar. Mas eu fiquei muito feliz, realmente. Muito feliz, porque o que motiva a gente é realmente essa, esse acolhimento, né? Essa receptividade, que apesar de ser assim online, mas a gente sente a vibração das pessoas que estão junto conosco nesse momento e é agradecer também. Agradecer o teu acolhimento, Ana, que sempre foi doando. Quantos anos a gente se conhece, né, Ana? Há Ah, muitos anos já. eu acho que a Oito gente anos, se sete conhece há anos. seis anos. Acho que é mais ou menos uns É, 6 anos. é mais ou menos isso, sim. Mas, então, foi sempre bom, muito produtivo, muito transformador, né, para todos. E a quantidade de pessoas com as quais a gente trabalhou, refletindo tudo o que se sabe, né? E exatamente isso, não apenas o que se sabe, mas o que acrescenta no momento que se entra em contato com grupos, né, que participam com a gente, que nos escutam e que praticam, que trocam, isso aí é crescimento.
muito. E de resto é isso, né? Essa alegria, esse coração vibrando de alegria. Ó, vibrando. É, Então, vibrando. bora planejar o próximo encontro, Eli. Isso. E a gente divulga aqui para a turma. Tá bom. Tchau para todos. Tchau Também para vou todos. sair, né? Tchau. Abraço grande para todo mundo. Boa noite. Bora respirar, bora Abração. É assim? Coraçãozinho. coraçãozinho. Oh, que bonitinho que ficou esse. É, a Adriana também mandando um monte de coração para Aham. gente. Então, Isso. até o próximo encontro. Graças, Aguardem Ana. a divulgação. Eli, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Boa Beijo, noite. Amenaide. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Como que sai?